Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é neoliberalismo e reabilitação da escravidão e do colonialismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu estou relendo um livro do Clóvis Moura, né? Tá até aqui, ó, do ladinho. Dialética Radical do Negro no Brasil. Max, coloca na tela aí mais bonitinha. E aí o Clóvis faz um debate, logo no comecinho do livro, assim, as primeiras páginas, as primeiras 60 páginas, que é sobre como, no bojo do neoliberalismo, surgiu um debate sobre a escravidão no Brasil, uma escola historiográfica revisionista e procura encarar a escravidão não do ponto de vista da relação de opressão e da contradição central entre escravizados e escravizadores, mas abordar a escravidão a partir da negociação, do consenso, do jeitinho, do acerto. Era a ideia de que os marxistas pensavam a escravidão só a partir do conflito, que todo escravizado era um zumbi dos palmares em potencial, e não era bem assim, tinha acerto, tinha negociação, tinha acordo, e aí os escravizados conseguiam negociar, conseguiam consenso e tal. E aí o Clóvis sai desmontando ponto por ponto disso, né? Eu não vou ler vários trechos do livro, porque, assim, primeiro eu acho que todo mundo, todo comunista no Brasil tem que ler Dialética Radical do Negro no Brasil, do Clóvis Moura. É considerado, inclusive, gente, a melhor obra dele, né? A obra máxima dele. Eu tenho até dúvidas sobre isso, né? Porque Rebelião das Senzalas, para mim, é um livro que, assim, explodiu minha mente, né? Primeira vez que eu li, é um livro que, para mim, quem me despertou essa vontade de direcionar meus estudos, minha energia intelectual para pensar o Brasil foi Rebelião das Senzalas do Clóvis Moura. Mas aí a galera que entende, os especialistas, dizem que Dialética Radical do Negro no Brasil é o principal livro de Clóvis Moura. E o Clóvis, ele faz um bagulho básico, né? Ele mostra aqui, ó, bicho, é claro que nem todo escravizado tomado individualmente se revoltava, matava seu senhor e ia para quilombo, porque se isso acontecesse, o escravismo não tinha como continuar no Brasil. Isso é bem óbvio, né? Tipo assim, se todo operário, se todo assalariado for um Lênin, estiver organizando a revolução, o capitalismo não consegue se reproduzir na história. Isso não significa que você não tenha um sistema, um modo de produção escravagista colonial que foi todo montado a partir da contradição fundamental entre escravizados e escravizadores e todo um aparato repressivo e ideológico para manter e legitimar a escravidão, para controlar os escravizados. Então a ideia de que dizer, no meio da escravidão tinha também, entre aspas, consenso, é meio burra, assim, de verdade, gente. É uma ideia meio burra, porque parte do pressuposto para provar que nem todo escravizado estava se revoltando, estava lutando. E, tipo, isso é meio óbvio, né? O que não significa negar as lutas de resistência durante todo o período escravagista, e a gente tem provas documentadas, ponto pacífico, viu, gente? Que onde teve escravidão, teve rebelião quilombola. Os quilombos foram a realidade presente de norte a sul do Brasil, de canto a canto, onde teve escravidão, percebe? Ao mesmo tempo, as formas de rebelião contra o sistema escravagista eram múltiplas, né? Poderiam ser a forma máxima, que era a organização de quilombo, até sabotagem de máquina, até suicídio, até trabalhos mais lentos, ritmos de trabalho mais lentos, abortos, né, métodos contraceptivos para evitar gerar filhos que iam ser escravizados, morte de senhores, fugas individuais, envenenamento de senhores, enfim, formas múltiplas. Aí o Clóvis vai debatendo tudo isso, né? E inclusive faz um debate, uma crítica muito boa à teoria da brecha camponesa, né? Que ficou muito famoso no Brasil com Ciro Flammarion Cardoso. Acho que é um debate que vem dos Estados Unidos, da historiografia de lá e tal. O Clóvis desmonta tudo isso. Então, quem estuda o Brasil, quem estuda a formação social do Brasil, quem estuda escravidão, quem estuda a história da resistência negra, tem que ler esse livro. Só que é que o Clóvis destaca como central. Ele liga diretamente o neoliberalismo como plano de fundo político-ideológico para o surgimento dessa corrente historiográfica.
Isso me lembrou muito o debate que o Domênico Lossurdo faz no livro Guerra e Revolução. O Lossurdo ele mostra que o neoliberalismo provocou, no plano teórico, cultural, ideológico, processo de relegitimação do colonialismo, né? De gente querendo fazer uma nova leitura do que foi a história do colonialismo no mundo, do que foi a história em particular da Revolução Francesa, da Revolução Russa e da Revolução Haitiana, demonizando essas três revoluções e a Revolução Francesa no seu período jacobino, né, gente? Então, pega assim, ó, você demoniza a Revolução Francesa como um dos grandes males da história da modernidade, especialmente o surgimento da corrente jacobina, da corrente igualitária radical, né, no âmbito da Revolução burguesa, demoniza brutalmente a Revolução Haitiana, reduz a Revolução Haitiana a só uma onda de violência, de barbárie, dos escravizados e tal, demoniza brutalmente a Revolução Russa, e daí você sai colocando todos os movimentos anticoloniais importantes do século XX, revoluções anticoloniais, como violência, como totalitarismo, como sanguinolência, como barbárie, e você faz uma abordagem que não, a colonização não foi tão ruim. Não, o processo de colonização teve coisas boas. É o caso, por exemplo, do Niall Ferguson, que faz um debate de que não, a colonização britânica no mundo foi positiva. Ou então aqueles autores e autoras que historicamente sempre defenderam que o colonialismo português, na verdade, foi um bom colonialismo, diferente do colonialismo inglês, belga, não era um colonialismo violento, não criou segregação racial, voltam com tudo, é isso mesmo. Ou na França, né, fala, não, esse negócio que a França promoveu violência, barbárie, na verdade, violento eram os argelinos, violentos eram os vietnamitas, né, violento era o governo do Nasser no Egito, era o nasserismo, porque o pan-arabismo tinha tendências totalitárias. Ou seja, você pega um conjunto de autores que estão por prismas diferentes, em contextos diferentes, fazendo um debate de que o neoliberalismo não é só um projeto, que não é pouco, de contra-revolução burguesa que se propõe a aumentar brutalmente a taxa de lucro da burguesia a partir de privatização do patrimônio público, ataque aos direitos dos trabalhadores, intensificação da classe trabalhadora, desregulamentação dos fluxos de capital, financiarização da economia e por aí vai. O neoliberalismo é também uma contra-revolução neocolonial que se propõe a relegitimar o colonialismo e fazer uma nova leitura branda da escravidão, né? De que a escravidão era negociada, tinha um jeitinho, não ia a mulata que conseguia ali negociar com o senhor, conseguir privilégios, né? Trabalhar na casa grande. É muito doido como, por alguns prismas, essa historiografia, né, de pensar a escravidão a partir do consenso, a partir da negociação, trazendo inclusive paradigmas habermasianos para pensar a escravidão não a partir do conflito, mas a partir da comunicação intersubjetiva ali, como se pudesse existir dois sujeitos, né? Um escravizador e um escravizado. A relação de escravidão mata necessariamente a condição de sujeito, de humano do escravizado, né? Tudo isso está conectado com o projeto neoliberal. Então, veja, se você pega as obras do Louis Vacan, sociólogo muito importante que debate questão criminal, criminologia crítica, você pega o Prisões da Miséria e o Punir os Pobres, dois livros muito bons, muito importantes. O Louis Vacan, inclusive, que nem é marxista, viu, gente? Você pega esses dois livros, o Vacan vai estar debatendo como no bojo da onda punitiva do neoliberalismo e da montagem do que ele chama de Estado penal, ganha força novos discursos de racismo científico a partir da psicologia, da dita neurociência, né? Usos falsos, né, racistas da neurociência para pensar a configuração cerebral específica dos criminosos, uma volta de uma antropologia criminal que apela para elementos biologicistas para etiquetar tendências racistas na população negra. Então, o Louis Vacan, fazendo um debate sobre criminologia crítica, mostra a relação intrínseca entre neoliberalismo e volta de discursos de racismo científico,
a parte da psicologia, do behaviorismo, inclusive, da antropologia criminal e por aí vai. O Domênico Lossurdo, no Guerra e Revolução, mostra a ligação direta entre neoliberalismo e reabilitação do colonialismo e ataque à Revolução Francesa, à Revolução Russa e à Revolução Haitiana. E o Clóvis Moura, no contexto brasileiro, um Dialética Radical do Negro, está mostrando a relação entre neoliberalismo e reabilitação da escravidão. Inclusive, esse tema também foi objeto de um livro do Jacob Gorender, que o título é Com a Felicidade, né? A Escravidão Reabilitada. O título em si é incrível, né? A Escravidão Reabilitada. O Jacob Gorender, por um caminho que não é exatamente o mesmo do Clóvis, mas tem muitas semelhanças, faz um debate de que essa tendência de análise da escravidão brasileira busca reabilitar a escravidão, relegitimar a escravidão. Então, veja, gente, eu acho que para a gente entender o neoliberalismo, é muito importante a gente pensar nele como um processo de contra-revolução neocolonial e neorracista, que traz de volta elementos de racismo científico com força, embora que depois dos anos 90 isso caiu um pouquinho, mas no final dos anos 80, nos anos 90 isso foi muito forte, e que traz à baila também uma nova legitimidade do colonialismo e da escravidão, né? Eu acho que isso é muito importante para entender, por exemplo, a ascensão dos movimentos neofascistas na Europa Ocidental. Pense, por exemplo, a ligação entre toda essa literatura, todo esse debate político que, ao invés de uma certa vergonha sobre o passado colonial, ainda que em muitos aspectos transitando numa negação, não encarar, não debater, ao invés de uma vergonha, diz não, a gente tem que se orgulhar do nosso passado colonial, a gente tem que se orgulhar do que a gente fez em África, tem que se orgulhar do que a gente fez em Ásia. E a ligação disso com movimentos de extrema-direita abertamente racistas, abertamente supremacistas brancos, que desprezam os imigrantes, tem como base preservar a suposta pureza branca, né, da comunidade frente à invasão de imigrantes, à invasão de muçulmanos, frente a esses negros de África, do norte da África em particular, que estão invadindo a Europa, percebe? Então, acho que esse é um tema muito importante para a gente prestar atenção política e teórica e correlacionar, né, o debate do Domênico Lossurdo, o debate do Clóvis Moura e também o debate do Louis Vacan e de outros pensadores e pensadoras. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.